Boa noite mais uma vez para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Hoje é o nosso último domingo do ano, certo? Se a Jaqueline e o Joe estivessem lá em Portugal, já tinha passado, eu acho, né? Ou não? Ou quase. Não? Mas quase. Já tinha quase passado, então, desse último domingo. Então, vocês estão aqui, vocês têm umas 3 horinhas a mais, 3, 4 horas a mais para aproveitar esse dia. Depois vocês vão perder essas horas quando voltar para casa. Mas muito bom. É, Eu gosto muito, né, do culto de domingo. É um dia que a gente tem mais tempo para pregar que os outros dias. E hoje está muito gostoso estar na igreja, né? Está fresquinho aqui. Lá fora está muito quente. Então vamos aproveitar esse momento para nos conectarmos com Deus também. Vamos lá, me ajuda com as contas, ó. Jesus nasceu então, né, na data que a gente usa, no dia 25 de dezembro, certo? Então, dia 26, 27, 28. Então, há 2000 anos atrás, passaram 3 dias do nascimento de Jesus, certo? Vocês já tentaram imaginar como que devia estar os pensamentos e a situação ali de José e Maria com Jesus, 3 dias depois que ele nasceu? Às vezes, né, nós comemoramos o Natal, nós fazemos aqui os momentos de Natal e é tudo muito, muito mágico, né? O Natal é algo mágico, é algo que tem música, é algo que tem cor, é algo que tem luz. Mas será que foi assim quando Jesus nasceu? Vamos lembrar. Jesus nasceu numa manjedoura. Normalmente a manjedoura, quando nós vemos nos desenhinhos, é como se fosse um bercinho, né, de madeira, uma palha em cima e Jesus ali. Mas a manjedoura, na verdade, ela era um coxo. Era um coxo onde os animais comiam. Era um coxo de pedra, uma pedra cavada, e ali as pessoas colocavam comida para os animais comerem. Então não era um lugar muito limpo, não era um lugar muito cheiroso, certo? Era um coxo, era um lugar onde os animais comiam. E também, o local onde Jesus nasceu era numa estrebaria. As estrebarias nas casas daquele dia, eu sempre imaginei um lugar, né, separado da casa, tipo um rancho, né, separado da casa, onde os animais ficavam. Mas, na verdade, a estrebaria ficava embaixo das casas. As pessoas faziam isso para os animais fazerem barulho, caso alguém entrasse, e então tinha uma segurança a mais ali para as pessoas, né, entre outros motivos. Então imagina só, no dia 25 de dezembro, né, na data que a gente usa aqui, Jesus estava nascendo, uma estrebaria, dentro de um coxo, né, e tinha alguém morando e provavelmente estava dormindo lá em cima dessa casa, enquanto Jesus estava nascendo ali. O sermão que a gente vai estudar juntos hoje, o tema dele é momentos de tensão. Momentos de tensão. Muitas vezes nós enxergamos, né? Nós enxergamos ali a situação de Jesus, José e Maria como algo musical, mas não foi fácil para José e Maria aquele momento. É sobre isso um pouquinho que eu queria falar para vocês. Nós vamos falar um pouquinho também do que os anjos passaram durante o nascimento, a infância e o ministério de Jesus. E nós vamos depois falar um pouquinho do que isso tem a ver conosco hoje. Tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Grandioso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Tua casa para falar da Tua palavra, algo que nós gostamos muito, Senhor. Muito obrigado por se apresentar para nós e neste momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando e iluminando para que tudo que seja falado possa ser de acordo com a Tua palavra e possa não ser esquecido por nenhum de nós, mas possa ser aplicado na nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito bem, né? Para começar, falei para vocês, né? Mas estrebaria era um lugar que ficava embaixo das casas. Então imagina só a cena. Enquanto Jesus estava nascendo ali naquela estrebaria, provavelmente tinha uma família dormindo no andar de cima. O Salvador do mundo estava nascendo e aquelas pessoas ali estavam dormindo, sem se dar conta da grandiosidade que estava acontecendo na casa delas. Na casa delas. João 1, verso 10, verso 11, diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E fica muito claro para nós nessa ilustração do Natal.
enquanto ele estava nascendo ali, em vez das pessoas receberem o rei do universo na casa deles, eles mandaram para o andar de baixo, para uma estrebaria, para nascer num coxo, sujo, mal cheiroso, e eles estavam lá, dormindo enquanto o rei do universo estava nascendo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Desejado de Todas as Nações, capítulo 2, diz que desde o nascimento de Cristo, Satanás estava decidido a destruí-lo. Então José e Maria, eles não passaram por momentos fáceis, nem mesmo no nascimento de Jesus. Nem mesmo no nascimento. Se vocês lembrarem, antes de Jesus nascer, Maria, que era uma menina nova, era mais ou menos da idade da Alice, aqui da igreja, minha sobrinha. Imagina só. E José, possivelmente um homem já na casa ali dos 40, 50 anos. Então eles estavam ali, José já tinha filhos, já tinha outros filhos de um casamento anterior, onde infelizmente a mulher dele faleceu. Ele já tinha filhos, então um homem um pouco mais velho, casado com uma menina nova. E agora, aquela menina estava grávida. E vocês sabem, Nós sabemos como são as pessoas. Primeiro momento de tensão que eles passaram, o risco moral. Em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 20, ali mostra que José teve uma crise de fé. Deus ainda não tinha conversado com José, só tinha conversado com Maria. E quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensou em deixar Maria. Eles corriam o risco de desonra pública. E além do risco de desonra pública, eles ainda tinham um risco de Maria ser apedrejada. Olha só quantas coisas eles passaram desde o começo da gestação de Maria. Olha que momento de tensão, momento difícil, que eles passaram. Aqui também no Desejado de Todas as Nações, afirma que José não compreendia o mistério, mas ele confiou na orientação divina. José não sabia, não entendia como aquilo funcionava. Como assim Maria está grávida do Espírito Santo? Ele não entendia aquilo. E, irmãos, não é fácil de entender isso mesmo. Mas ele confiava em Deus. Primeira lição que a gente tira aqui nessa noite. Sabia que sempre vai ter algum espacinho para dúvida no meio da nossa fé? A nossa fé, irmãos, não pode se basear em certezas, muitas vezes. Ela tem que se basear na confiança em Deus. Abraão, quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac, ele não sabia como que Deus ia fazer, mas ele sabia que, de algum jeito, Deus ia resolver esse problema. E no livro de Hebreus, afirma que Abraão tinha certeza que se ele sacrificasse Isaac, Deus iria ressuscitar Isaac. Porque Deus não pediria uma coisa daquele tipo. Então, muitas vezes, meus irmãos, o nosso passo de fé não vai ser cheio de certeza, vai ser cheio de confiança. As incertezas vão continuar muitas vezes, mas a nossa confiança em Deus que precisa mover a nossa fé. Lembrando também, E aí quando estava chegando a época de Jesus nascer, o governo lá de onde eles moravam, pediu para fazer um censo. Então, quando fazia o censo, as pessoas tinham que voltar para a sua cidade de origem. Então, eles tiveram que voltar para Nazaré. Uma caminhada ali de 130 quilômetros, mais ou menos. Vocês imaginam uma mulher grávida, quase nascendo, tendo que caminhar 130 quilômetros, ou andar a cavalo, ou no jumentinho, 130 quilômetros? Não é fácil também. Momentos de tensão. Não foi fácil eles fazerem esse trajeto de 130 quilômetros. Tanto é que eles tiveram que parar no meio do caminho, certo? O destino deles era Nazaré. Mas eles tiveram que parar onde? Belém. Tiveram que parar em Belém porque Jesus estava nascendo. Não conseguiram nem completar o trajeto. Jesus nasceu no meio do caminho. Imagina que difícil. Longe da família, longe de qualquer tipo de ajuda. Se hoje já é difícil, não é difícil hoje? Uma mulher ficar grávida longe da família, cuidar das crianças e tudo mais. Imagina eles agora, naqueles dias, longe de todo mundo, ainda tendo que nascer o menino dentro de uma estrebaria. Um lugar onde vivem os animais.
um lugar insalubre, um lugar mal cheiroso. E foi nesse lugar onde o nosso Cristo nasceu. Né? Imagina a mente ali de José e de Maria nesse momento. Depois disso, o rei ficou sabendo, através dos magos do Oriente, que o novo rei dos judeus tinha nascido. Certo? E aí, quando os magos do Oriente falaram para ele, o que o rei mandou fazer? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque nessa época, né, dos reis magos, nós sempre colocamos a ilustração dos reis magos chegando ali em Jesus na manjedoura, certo? Ele estava lá como um bebezinho. Mas quando eles encontraram Jesus, ele já era um menino do tamanho do Mateus, os reis magos. Os pastores chegaram mais cedo, quando era um bebezinho. Mas os reis magos chegaram quando já era uma criança um pouco maior, de 2 anos. Então, por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque ele queria ter certeza que Jesus seria morto. Olha só o momento de tensão que José e Maria tiveram. E nisso, eles tiveram que fugir. Para onde eles foram? Vocês lembram para onde José e Maria foram? Para o Egito. O Egito tinha várias comunidades judaicas naqueles dias. Só que era um país idólatra. Então agora eles estavam fugindo com o filho deles, que não era apenas o filho, mas era o rei do universo. Uma missão muito especial. Cuidar de um bebê não é fácil, mas cuidar do rei do universo, meus irmãos, que responsabilidade. Que responsabilidade. Imagina só se eu falasse para vocês, tá? É um exemplo muito ruim, mas eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu vou dar um carro zerinho na sua mão. Zerinho. Vou falar assim, ó, você precisa cuidar desse carro para mim durante 30 anos. E não pode ter nenhum arranhão nesse carro. Nenhum arranhão. Só que você tem que dirigir esse carro para todos os lados. Para todos os lados. Você vai cuidar dele 30 anos. E se tiver um arranhão, ou se furar o pneu desse carro, o mundo está perdido. Olha só, que responsabilidade. Só que era muito mais que um carro, era uma criança. E era o rei do universo. Eles estavam ali, nas mãos dele, aos cuidados deles. Olha só que responsabilidade. Eu ficaria tenso o tempo todo, se eu tivesse essa missão. Eu imagino que eles também, claro, Deus escolheu eles porque eles eram pessoas muito especiais, né? Mas imagino que eles tenham ficado bastante preocupados durante a vida toda deles. Durante a vida toda. Então eles fugiram ali para o Egito, pobres. Né? Eles não tinham muitos recursos, viveram num país estrangeiro. É claro que ele tinha ali um pouco de ouro, incenso e mirra, nós sabemos, né? Eram coisas valiosas, que foram preparadas por Deus para eles, para que eles pudessem ter ali a sua subsistência, mas eles eram pobres, num país estrangeiro, num país idólatra, quente também, né? Quem sabe que o calor é difícil, um país quente, né? E com uma criança para ser cuidada e preparada para ser o nosso Salvador. Olha que difícil, né? Depois, eles voltaram, depois de algum tempo no Egito, depois que o rei morreu, eles voltaram para a cidade deles. Qual que era a cidade deles? Nazaré, certo? Eles voltaram para Nazaré. Só que, irmãos, Nazaré não era um lugar muito legal também. Né? Nazaré tinha uma reputação muito ruim. Imagina só se eu falar para vocês assim, olha, o rei do universo nasceu, aquele que vai salvar todos nós. E ele nasceu aqui na América. O que vocês vão imaginar? Deve ter nascido lá em Loma Linda, né? O rei do universo. Ah, não foi em Loma Linda, deve ter sido em Nova York. Em Washington? Ah, não, deve ter nascido em Miami. Cheio de brasileiro em Miami. Com certeza ele nasceu lá para salvar a gente, né? Não foi nenhum desses lugares. Ah, não? Então talvez tenha nascido em São Paulo. Ou no Recife, ou em Curitiba, ou em Buenos Aires. Imagina a sua surpresa quando a gente falar assim, não. Ele nasceu lá na Venezuela. O rei do universo. Era mais ou menos isso. A estranheza que vocês sentem, né, em eu falar para vocês que o rei do universo nasceu na Venezuela, é a mesma que eles tinham de falar que ele vinha de Nazaré. Aqueles que já leram os evangelhos sabem. Todas as vezes que falavam, esse é o Messias, é Jesus de Nazaré, o que eles falavam? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré tinha má reputação, não era um lugar muito legal. E agora eles voltaram para lá, e foi nesse ambiente que Jesus nasceu.
Quer ver mais um momento de tensão que eles passaram, que está aqui na Bíblia? Quando Jesus tinha mais ou menos 12 anos, eles foram para Jerusalém para participar das festas, que eles iam todos os anos, certo? E aí, na hora de ir embora, eles tinham lá nas mãos deles o rei do universo, que ainda era um garoto, e eles foram em grupos. E eles imaginaram que Jesus tinha ido no grupo da frente. E eles estavam em outro grupo. Quando estava no meio ali da caminhada para voltar para casa, vamos ver se Jesus está lá, vamos lá falar com Jesus. Para surpresa deles, Jesus não estava no grupo da frente. Eles esqueceram Jesus em Jerusalém. Então eu imagino que José voltou correndo, Maria também voltou correndo. Quando finalmente encontraram Jesus, depois de tanto procurar, foram falar com Jesus: Jesus, aonde você estava? E a resposta de Jesus para eles foi: vocês não sabiam que eu ia estar na casa do meu pai? Mas imagina só, até encontrar Jesus, o aperto que teve no coração deles. O momento de tensão que eles passaram. A vida desse casal, irmãos, não foi uma vida fácil. Foi uma vida muito complicada. Bom, falei para vocês, né, que José era muito mais velho do que Maria, certo? E antes que Jesus começasse o ministério dele, como pregador, fazendo milagres, ensinando as pessoas, infelizmente José morreu. E agora Maria estava sozinha nessa missão. E olha só que situação difícil. Agora Maria, cuidando de Jesus, não tinha mais José, José tinha falecido. E Jesus também, além de ter o ministério dele, ainda cuidava de Maria. Ele trabalhava para sustentar Maria. Era assim que funcionava. Né? Mais um momento de tensão que eles passavam. Né? Maria estava viúva, Jesus começando a assumir as responsabilidades do ministério e também assumindo as responsabilidades familiares como o homem da casa. Né? Bom, falamos aqui sobre José e Maria. Agora eu vou falar para vocês sobre mais um ponto. Os anjos. Como será que foi o ponto de vista dos anjos ali durante o nascimento de Jesus, né? Antes disso, lá no céu, os anjos passaram por um conflito. Infelizmente, né, um dos anjos, que se chamava Lúcifer, que era um dos maiores anjos. Quem ainda não leu, lê por favor o livro A História da Redenção. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre como era lá no céu antes da queda, e durante a queda e depois da queda. Mas Lúcifer era um anjo muito amado, ele era muito inteligente. Todos gostavam dele, todos seguiam ele. Realmente, ele era ali, abaixo de Deus, né, Jesus, Espírito Santo, vinha Lúcifer. Ele comandava ali todos os anjos, ele era o líder dos anjos. E agora, Lúcifer começou a sentir orgulho e imaginou que ele podia ser igual a Deus, de tanto poder que ele tinha, tanta honra, tanta glória ali que ele tinha. E aí começou o grande conflito. Nesse mesmo livro, A História da Redenção, tem uma coisa bastante curiosa, porque nós sabemos que durante a peleja no céu, 1/3 dos anjos foi lançado junto com Lúcifer, certo? Mas nesse livro, A História da Redenção, diz que no primeiro momento ali, quando Lúcifer começou a plantar na cabeça dos anjos aquelas mentiras sobre Deus, muitos outros anjos foram para o lado de Lúcifer. Mas depois Jesus conversou com eles, né? E Jesus trouxe de volta eles, Jesus resgatou esses anjos. Então foi muito tenso também esse momento no céu. E agora, para salvar os anjos também, esses anjos que se arrependeram e voltaram para Jesus, estava ali Jesus nascendo como uma criança. Para morrer por eles também. Por eles também. Né? E esses anjos acompanhando tudo ali do céu. Outro momento também difícil ali para os anjos. Certo momento, Jesus foi para o deserto. E ele foi justamente para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber nada, num deserto. Estava fraco. Sentindo as dores que todo humano sentiria. Nem sei se a gente aguentaria isso, mas imagina só, viver 40 dias ali num deserto sem comer nada. É terrível. Agora Jesus estava passando por tudo isso. E depois dos 40 dias, quando ele estava mais fraco ali, ainda veio o próprio Satanás para tentar Jesus e acabar com o plano da salvação. Imagina a tensão dos anjos olhando para aquela cena.
Porque eles sabiam do poder que Satanás tinha. Eles conheciam Satanás. E eles sabiam do momento de fraqueza que Jesus estava ali. Momento de fraqueza carnal, humana. Então imagina a tensão dos anjos acompanhando aquela cena. Tudo podia ser posto a perder se Jesus tivesse caído naquelas tentações. E sabe o que é o pior? Os anjos ali estavam de mãos atadas. Eles não podiam fazer nada para ajudar Jesus. Aquele momento era um conflito entre Jesus e Satanás. Sabe aquela sensação de impotência, de você não poder ajudar? Eles queriam ajudar Jesus, mas não podiam. Jesus tinha que passar por aquilo. Aqui também Ellen White diz, no Desejado de Todas as Nações, capítulo 12, os anjos observavam com ansiedade inexprimível o conflito entre Cristo e Satanás. Porque além de se preocuparem com Jesus, eles estavam preocupados com eles mesmos. Se Jesus caísse ali, estaria tudo perdido. Inclusive para os anjos. Então imagina um momento de tensão ali. E aí, Mateus 4, verso 11, diz que depois que Jesus venceu aquela batalha contra o diabo, então os anjos se apressaram e foram lá para cuidar de Jesus. Imagina o alívio que eles tiveram naquele momento. Jesus venceu, agora eles finalmente puderam ir lá e cuidar de Jesus. Momento de tensão, momento difícil. Outro momento aqui foi um momento de tensão, né? Jesus teve várias tentativas de homicídio ali. As pessoas tentaram matar Jesus, destruir Jesus. Certa vez, justamente quando Jesus estava lá em Nazaré, pregando em Nazaré, as pessoas acharam que Jesus estava blasfemando contra Deus, pegaram Jesus, levaram no alto de um monte para lançar Jesus de um precipício. E do jeito que a Bíblia descreve ali, eles chegaram bem próximo mesmo, sabe? Jesus na beira do precipício ali, a ponto de lançar Jesus. Mas de uma maneira aqui, que a Bíblia não traz detalhes para nós, Jesus conseguiu passar por meio das pessoas e não foi jogado no precipício. Mas imagina a tensão dos anjos olhando para tudo aquilo. Jesus ser lançado daquele precipício, né? Outras vezes também, Jesus também foi feita ali uma tentativa de apedrejamento contra Jesus. E os anjos acompanhavam. Aqui também diz que os anjos celestiais estavam sempre em prontidão para proteger o Filho de Deus. Estavam em prontidão, mas eles não podiam fazer nada. Jesus precisava passar por aqueles momentos, né? Outro momento. Lá em Lucas 22, verso 43, diz: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E nesse episódio, é o episódio do Getsemane. Imagina a tensão dos anjos quando eles viram Jesus se ajoelhar e falar: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Eles podiam pensar: será que Jesus está desistindo? Imagina a tensão dos anjos ali. Imagina a tensão dos anjos. E Jesus passou por muitas outras coisas que foram assistidas ali pelos anjos também. Ele foi acusado de estar possesso. Certa vez Jesus fazia milagres, expulsava demônios, e os fariseus, mestres da lei, falavam assim: ele está expulsando porque é pelo poder do Beelzebú, poder do diabo que ele está expulsando os demônios. Né? Passou por tudo isso. Imagina os anjos vendo isso, imagina Maria vendo essas acusações contra Jesus também. Em João 6,66, diz ali também que depois de um discurso de Jesus, sabe quando Jesus chegou naqueles momentos em que o discurso dele era contra os fariseus? E os fariseus começaram a jogar as pessoas contra Jesus? Nesse momento de medo, muitas pessoas abandonaram Jesus, que está lá em João 6,66. Muitos abandonaram e deixaram de seguir Jesus. E é claro que nós precisamos falar de um momento muito importante, que é o momento da cruz. Nesse momento da cruz, tanto Maria quanto os anjos estavam presentes nesse momento. E nenhum deles podia fazer nada. Agora Jesus havia sido julgado, condenado à morte, e à morte de cruz. Maria estava ali, aos pés da cruz, imagino com o coração totalmente esmagado, vendo Jesus ali todo machucado, pregado naquela cruz, já começando a ficar sem ar, por causa daquela posição que ficava na cruz, sendo queimado pelo sol, sendo humilhado, sendo
passando por todo tipo ali de problema. E Maria, ali aos pés da cruz, vendo aquela cena. E os anjos também, aqueles que viam Jesus como o Rei da Glória, que viam Jesus como o Senhor, o Criador de todas as coisas, contemplando agora aquela cena de Jesus sendo humilhado naquela cruz. E nós sabemos que os anjos estavam ansiosos para fazer alguma coisa, porque Jesus mesmo disse: você não sabe que se eu pedisse, viriam 12 legiões de anjos aqui para me proteger? Sabe naquele momento em que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do Malco, daquele soldado? Jesus falou: Pedro, para com isso, eu não preciso disso. Pegou aquela orelha, colou de volta ali no soldado e falou: Pedro, você não sabia que se eu quisesse, viria neste momento 12 legiões de anjos para me proteger? Os anjos estavam de prontidão, mas não podiam fazer nada. Jesus precisava morrer na cruz por mim e por você. É triste ter que ser assim, né? O Rei do Universo ter que passar por isso por causa das coisas que nós fazemos, por causa do pecado que nós cometemos. Mas Jesus teve que passar por isso. E estava ali Maria e os anjos vendo tudo aquilo, passando por esse momento de tensão. Eles queriam agir, mas permaneceram submissos ao plano divino. Mas depois de tudo isso, irmãos, depois de todos esses sofrimentos, esse momento de angústia, esse momento de tensão que eles passaram, Maria finalmente viu Jesus ressuscitado. Imagina só, depois de tudo aquilo, parecia que não ia dar certo, né? Tanto de coisa que eles passaram por perseguição, passaram por pobreza, por discriminação, por sofrimento, talvez passaram até fome nessas viagens que foram de um lado para o outro, em terra estrangeira também. E agora Maria viu Jesus ressuscitado. Imagina o alívio que ela teve ali. A respirada que ela conseguiu dar ali naquele momento. Depois de viver uma vida de tensão, porque ela tinha a maior missão que um ser humano podia ter, que é cuidar do Salvador para que ele pudesse salvar a todos. Agora Jesus tinha ressuscitado e o Pai tinha aceitado o sacrifício de Jesus. Olha só, que sensação maravilhosa que ela teve depois desse momento de tensão que ela passou. Imagina os anjos também agora, vendo Jesus ressuscitado, e Jesus ascendendo ao céu, e Jesus começando a passar pelos portões do céu, e os anjos cantando ali, o que está escrito no Salmo 24, né? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Agora entrando no céu, Jesus não era mais um bebê frágil. Jesus era o Rei da Glória, era o Senhor dos exércitos. Depois de tudo aquilo que os anjos se preocuparam, vindo Jesus passar por tudo aquilo, finalmente agora eles celebravam a entrada do Rei da Glória nos céus. Olha só. Eu estou dizendo isso para vocês porque na nossa vida nós também podemos e vamos passar por vários momentos de angústia, vários momentos de tensão. A palavra de Deus nos diz em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu mesmo. Jesus está no céu, ressuscitado. Jesus não está mais numa cruz, ele não está mais num sepulcro, ele está no céu, como o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Mas enquanto nós estivermos aqui, no mundo nós vamos ter aflições. Eu acho que eu não contei aqui para vocês ainda na igreja, apesar de alguns de vocês terem acompanhado, mas eu tenho aqui meus 2 filhos, né? E durante a gestação do Mateus foi um momento muito difícil para mim. Momento de tensão, momento de angústia, sabe? Porque, além de tudo, nós estávamos passando por um momento de pandemia. Vocês lembram muito bem o que a gente passou. O momento da pandemia em si já era um momento muito difícil. Pessoas morriam, a gente não sabia se os nossos iam morrer também. A gente não sabia como que a gente ia chegar até o fim do ano, quem estaria até o fim do ano. E aí, minha esposa ficou grávida do Mateus. E nos primeiros meses ali, ela pegou Covid grávida. Não podia tomar nenhum remédio,
não podia tomar nenhuma vacina, nenhum medicamento. E eu já comecei a pensar, né? E agora? O que vai acontecer? Será que essa gestação vai chegar até o final? Será que ela vai chegar até o final? Né? Eu fiquei muito preocupado, um momento de angústia terrível. Mas graças a Deus, Deus foi muito bom para nós e a Covid passou. Sarou a Covid da Ingrid. Mas assim que sarou a Covid, a gente foi fazer uma caminhada e a Ingrid sentiu dor. Então a gente foi para o hospital, fez alguns exames e o médico falou, olha, ela está com um cisto no ovário muito grande. Então ela tem que ficar de repouso absoluto. Se esse ovário, por conta desse cisto, ele se movimentar, ela vai ter que fazer uma cirurgia grávida. Estava lá ali mais ou menos de 6 meses já. E aí ia ter que fazer... Imagina só, barriga de grávida, você tem que fazer uma cirurgia para corrigir um outro problema enquanto estava grávida, né? E aí a gente teve que ficar de repouso absoluto. Ela ficou praticamente ali do comecinho até esses 6 meses deitada numa cama, depois de passar por 2 anos de pandemia. Imagina só a dificuldade que não foi. E aí a gente chorou muito, claro que a gente chorou muito, passamos por esse momento de aflição, mas passou, resolveu, graças a Deus. Então a gente foi fazer mais uma caminhada depois disso, e aí a Ingrid sentiu dor novamente. E a gente foi para o hospital, estava com 6 meses de gestação. E aí o médico falou assim, tá nascendo, a gente precisa fazer alguma coisa. Então o médico lhe deu algumas injeções na Ingrid, alguns remédios, e ele falou para ela uma notícia que ela não queria ouvir. Você vai precisar ficar deitada agora o resto da gestação, mais uma vez. Imagina a minha cabeça como pai também, como que não estava. Para ela foi terrível, eu sei que foi. Ficar todo esse tempo, depois de passar por 2 anos de pandemia sem sair de casa, agora tem que ficar deitado mesmo, durante 9 meses. E eu ali, tendo que cuidar do Heitor, que já era mais velho, levar para a escola. E a escola é longe, a gente mora aqui, né? Tendo que ir lá naquela distância, cuidar dela, cuidar da casa, cuidar das finanças também, no mundo de pós-pandemia. Foi um momento de angústia muito grande. A gente teve que mudar de casa para ficar mais fácil para a gente, para conseguir dar conta de tudo. Porque a gente ia no hospital quase todo dia por conta desses problemas. Coitada, ela só levantava para ir para o hospital. Aí o resto tinha que ficar deitada ali. Mas, depois de tudo isso, graças a Deus está aqui. O Mateus aqui na igreja, né? Passou, a Ingrid está aqui, o Mateus está aqui. Eu estou com a cabeça em dia, apesar de ter passado por tudo isso. Mas na nossa vida a gente tem muitas aflições. E eu sei que essa não foi a última. Depois disso eu tive várias também. Passei por várias situações ali com meu pai também, que não foi fácil, né, também. Então, no mundo nós teremos aflições, meus irmãos. Muitas aflições. Muitas aflições. Nós vamos sofrer por coisas que nós vamos passar. Nós vamos sofrer por coisas que pessoas que nós amamos vão passar. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Todas essas aflições que nós passamos é por causa do pecado. Mas Jesus venceu o pecado. Um dia não vai mais ter pecado. Não vai. Não vai. E você pode passar, né, por esses dias por algumas tensões e angústias financeiras, por algum motivo de doença, conflitos familiares, conflito espiritual. Mas no livro Caminho a Cristo, Ellen White diz aqui que as provações são permitidas para purificar a nossa fé. Isso é verdade. Durante esse momento que eu passei e todos os outros, eu sempre saí com a minha fé mais forte. Com a minha fé mais forte. Talvez com o corpo mais fraco, mas com a fé mais forte. Nós precisamos passar por isso. Você sabe, se na nossa vida a gente não tiver momento de tensão, momento de angústia, a gente esquece que o pecado é ruim. Sabiam disso? Quando está tudo bem, está tudo bem para você. Você nem lembra que existe pecado no mundo, que existe um grande conflito, que existe o mal no mundo. Essas coisas acontecem para nos lembrar que nós dependemos de Deus. E que o pecado é muito ruim. Nós não podemos nos acostumar com o pecado e querer pecar cada dia mais. O plano de Deus nunca foi a isenção de dor,
O plano de Deus nunca foi isenção de dor. Jesus passou por uma vida de dores, Maria e José também. Mas sempre foi um plano cheio de propósito. Toda a vida de Cristo foi uma vida de sacrifício, do berço ou da manjedoura até a cruz. Uma vida de sacrifício. Se o Salvador entrou na história pelo caminho da tensão, não estranhemos quando Deus nos conduz por caminhos difíceis. A tensão não é o fim, é o campo onde a redenção floresce. Eu queria agora, para encerrar, fazer a mesma coisa que um dos maiores pregadores da história fazia nos seus sermões, Billy Graham. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com vocês. Se vocês estiverem com Bíblia aí, abram por favor em Apocalipse 22. Apocalipse 22, do verso 1 ao 7. Esse aqui é o último capítulo da Bíblia. E quando o Billy Graham pregava para as pessoas que estavam passando por um momento de angústia, ele falava assim: eu já li o último capítulo da Bíblia e vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Então eu quero ler com vocês. Apocalipse 22, do verso 1 até o verso 7. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Irmãos, é assim que a Bíblia termina. Por mais que o povo de Deus tenha passado por vários momentos de angústia, momentos de tensão, momento de perseguição, momento de sofrimento, é assim que a palavra de Deus termina, com uma mensagem de esperança. Ele diz aqui: eis que venho sem demora. Todas as vezes que eu prego sobre isso, eu vou afirmar, tá? Vocês vão até enjoar de ouvir falando isso. Mas eu acredito com certeza que Jesus vai voltar nos nossos dias. Eu acredito. Por causa de tudo que está acontecendo. Eu sei que todo adventista de todas as gerações pensava nisso. Mas eu realmente acredito que Jesus volta nos nossos dias. Nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Amém? Então eu convido a vocês neste momento